Olá, meu querido, graça e paz. Estamos de volta com o nosso momento devocional e a alegria de poder falar ao seu coração através da palavra de Deus, na certeza de que a palavra de Deus ela encontra guarida no seu coração e assim fortaleça a sua vida, anime o seu coração e lhe dê paz. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 4, que diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. O livro de Atos é o segundo livro escrito por Lucas. E nos parece, pela leitura de Atos, que alguém que se chama Teófilo, alguém importante no tempo de Lucas, enquanto Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos, parece que Teófilo havia ajudado Lucas nessa grande empreitada, na busca desses registros que compuseram tanto o Evangelho segundo Lucas, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Parece que Teófilo foi um incentivador, o mantenedor, aquele que deu a Lucas as condições necessárias para que ele pudesse fazer essa obra de pesquisa e, assim, testemunhalmente relatar todos os registros, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou e ensinou, não é? E o livro de Atos, então, ele é a continuidade daquilo que Jesus fez e ensinou. Se por um lado nós temos o Evangelho de Lucas, que se encerra com a morte, de Jesus e a sua crucificação e ressurreição, o livro de Atos começa com o aparecimento de Jesus após a sua ressurreição. Durante esses 40 dias que Jesus permaneceu ainda na terra, após a sua ressurreição, dando instruções aos seus apóstolos, ensinando ainda, trazendo lições preciosas aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E o capítulo 1, ele começa com essa mesma ideia. Jesus, ele aparece, aos seus discípulos para que este pudesse os fortalecer. E o verso 4, eu queria destacar aqui duas lições preciosas, Os discípulos agora, eles teriam que continuar a missão. O livro de Atos é o cumprimento da promessa de Deus, da promessa de Cristo. A partir de agora, então, os discípulos haveriam de cumprir a missão. Eles deveriam agora, por eles mesmos, sem a presença de Cristo fisicamente, mas eles deveriam agora dar continuidade a esse evangelho, a essa missão que Jesus confiou a cada um deles, Então Jesus vem, se apresenta, aparece aos seus discípulos, recompõe o colégio apostólico, É nesse momento do livro de Atos, que no capítulo 1, que é escolhido um novo discípulo para ocupar o lugar de Judas. E Jesus então aparece aos seus discípulos, lhes faz promessas e ascende ao céu. E no verso 4 eu quero destacar algumas dessas promessas que Jesus faz aos seus discípulos. Os discípulos agora deveriam viver a missão de Deus, não é? A missão do próprio Cristo. Cristo nasceu, se encarnou, desenvolveu o seu ministério, discipulou os seus discípulos, ensinou-lhes eles a palavra de Deus, preparou-os e, ascendendo agora aos céus, os discípulos deveriam cumprir a sua missão. Não é? Cumprir com disposição, com fé, com ânimo e sabendo da certeza de que Jesus Cristo estaria com eles
pela presença mediadora e confortadora do Espírito Santo. E nós encontramos então no verso 4 duas dessas lições preciosas. A primeira delas é Jesus novamente se encontra com seus discípulos. É muito peculiar isso em Jesus Cristo. Esse desejo, esse prazer dele de estar com seus discípulos, de permanecer com eles tempo, passando a eles ensinos, transmitindo a eles lições e, ao mesmo tempo, confortando os seus corações. E diz o verso 4, Lucas diz que, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Não é? Então, a primeira promessa que eu quero destacar aqui é a promessa da presença de Jesus para realizarmos a missão que Deus confiou a nós, queridos. Não é? Sobretudo em meio a todo aquele burburinho que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus acabara de ser crucificado, de ser morto. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam desanimados, tristes com aquela situação toda. E Jesus, então, após a sua ressurreição, ele reúne os seus discípulos novamente. Né? Ele fortalece os seus discípulos, primeiramente reunindo com eles. E depois, nessa reunião, Jesus come com eles, mostrando a necessidade, não é? Mostrando que Jesus estava ali com eles fisicamente, porque Jesus se reúne com eles para se alimentar. Não é? Então, após todos esses acontecimentos, todos esses transtornos, esses altos e baixos que os discípulos enfrentaram, sobretudo quando Jesus anuncia que ele seria preso, que ele seria torturado, tudo isso trouxe grande tristeza, tudo isso abalou profundamente a fé dos discípulos, ao ponto de Pedro dizer para os seus outros discípulos: olha, eu vou pescar. Trabalha no coração de Pedro, restaura o coração de Pedro. Né? Queridos, em momentos difíceis da nossa missão cristã, em momentos de luta, de dificuldade, de desânimo, em momentos que nós percebemos que a nossa fé ela se abalou de tal forma que imaginamos que não vamos conseguir reaver a confiança, não vamos conseguir continuar a caminhada, não vamos conseguir dar novamente os mesmos passos para a realização da obra, para viver a missão que Deus confiou a nós. É importante sabermos, e a presença de Jesus conosco ela é fundamental, ela é imprescindível. E Jesus então se encontra com seus discípulos, né? E comendo com eles, estando com eles e compartilhando com eles, né? E se reunindo com eles, Jesus demonstra que eles não estavam sozinhos. Imagina, queridos, o medo desses discípulos de serem crucificados também como Jesus havia sido crucificado. O medo de voltar a Jerusalém, né? Pois Jesus diz a eles para que eles não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, eles não deveriam se afastar de Jerusalém. E o terror no coração desses homens para voltar para Jerusalém, eles queriam estar fora de Jerusalém, tanto que foram pescar. Para que voltar a Jerusalém? Para perder a vida? Para ser preso? Né? Para ser acusado? Mas Jesus disse para eles: olha, não se ausentem de Jerusalém. A presença de Jesus, queridos, conosco nos momentos difíceis da vida, nos momentos em que nós precisamos viver a missão que Deus confiou a nós, quando estamos desenvolvendo o caminho da justiça proposto por Deus a nós, às vezes a nossa fé vacila, às vezes nós somos abatidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas lutas.
mas a presença de Jesus conosco, ela é real, ela é verdadeira, ela é sincera para nos ajudar, para nos fortalecer, para animar o nosso coração. E para dizer que, ainda que estejamos fracos na fé, ainda que estejamos desanimados, ainda que estejamos confusos, Jesus quer nos usar. Jesus quer nos colocar na missão. Por isso ele vem ao nosso encontro. Por isso ele vem a estar conosco, para nos fortalecer, para nos animar, para nos fazer novos de novo, né? Para reavivar a nossa fé, para fortalecer a nossa perseverança e nos animar na nossa caminhada. Quando nós vivemos a missão, quando nós estamos desenvolvendo a missão que Deus confiou a nós, a presença de Jesus, ela é imprescindível. E Jesus quer estar conosco. Jesus quer estar ao nosso redor. E Ele está conosco. Por isso, Jesus, Ele vai em direção aos discípulos, Ele vai em direção aos apóstolos para confortá-los, para animá-los, para fortalecer a fé daqueles homens. Então Jesus ordena que eles não se afastassem de Jerusalém. Né? Além de comer, de se animar, de animar os seus corações, de fortalecê-los, Jesus então diz para eles, olha, permaneçam em Jerusalém. Não tenham medo, fiquem firmes, lembrem-se das minhas palavras, lembrem-se das minhas instruções. Não é? E essa é a palavra de Jesus para eles. Não se ausentem de Jerusalém. Permaneçam ali. Ainda que o medo fosse grande, ainda que causasse nos seus corações pavor, retornar para Jerusalém. Porque fora onde tudo aquilo que aconteceu. Foi onde os discípulos haviam presenciado todo aquele terror. Toda aquela situação. Toda aquela dor que a morte, que a crucificação, que o martírio de Jesus causou nos corações dos discípulos, dos apóstolos. Ao ponto deles acharem que era o fim. Era a interrupção, né? Era o término daquela amizade, daquela missão que eles haviam recebido. Mas Jesus então retorna agora e os reúne novamente, e os anima e os fortalece. Queridos, em meio às crises da nossa vida, em meio às dificuldades, em meio à realização da nossa missão de pregação do Evangelho, de testemunho da palavra, a presença de Jesus, ela é importante. A presença de Jesus, ela é fundamental, pois ela fortalece a nossa fé. Ela anima o nosso coração. Ela nos faz perceber que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E Ele vem ao nosso encontro. E Ele nos reúne. Ele nos chama para estarmos com Ele. Ele nos agrupa. Ele nos congrega. Ele nos fortalece. Para que nós continuemos firmes, olhando para Ele. E vivendo a missão que Ele nos confiou. Mas uma outra lição que nós aprendemos aqui nesse texto, e podemos tirar do versículo 4, além da presença de Jesus na missão, nós devemos viver a missão, queridos, confiados na promessa de Jesus. Olha o que Jesus diz na segunda parte do verso 4. Mas aguardem lá em Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual disse Ele, e de mim ouvistes. Qual é a promessa? Quando nós desenvolvemos a nossa missão, a missão que nos foi confiada por Deus, por Cristo Jesus, nós precisamos estar confiantes, queridos, nas promessas da palavra de Deus. E a promessa que Jesus faz aqui, qual é a promessa que Jesus havia dado a eles?
e a promessa que eles conheciam. Primeiro é a promessa do profeta Miqueias, no capítulo 4, no verso 2, que diz assim: E muitas nações virão e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nos seus caminhos, porque a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ainda Joel, ou melhor, Isaías, capítulo 2, verso 3, que diz assim: E muitas pessoas irão dizer: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nos seus caminhos, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. O Evangelho é a lei da fé, é a palavra do Senhor. Saiu de Sião, onde o templo foi construído. Não é? Então, é a promessa que Jesus está dizendo. É a promessa de Deus feita pelos profetas, feita por Miqueias, feita por Isaías. Não é? É a promessa de que Deus congregaria, né? Que Deus traria todos para o seu caminho. E essa promessa, queridos, era cumprida, ela só poderia ser desenvolvida com a vinda do Espírito Santo. A promessa do Pai, a qual eles deveriam esperar, era a promessa do Espírito Santo. Ou seja, a vinda do Espírito Santo. Porque é o Espírito que foi derramado, que nos auxilia, que nos é o poder que nós necessitamos para realizar a obra de Deus. Por isso eles deveriam aguardar em Jerusalém o cumprimento da promessa, que seria derramada pelo próprio Deus, ou seja, a vinda do Espírito Santo, né? Aquele que estaria com os seus discípulos, aquele que estaria fortalecendo, que seria a base, que seria o sustentáculo para que os discípulos continuassem realizando a obra e o ministério, a missão que Jesus havia confiado a eles. Queridos, é o Espírito Santo que nos capacita para a realização da obra de Deus. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que opera em nós os dons do Espírito Santo, para que nós possamos, renovados, transformados, regenerados pelo poder da palavra, realizarmos a obra de Deus. Queridos, quando nós desenvolvemos a nossa missão, é fundamental a presença do Espírito. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos realizar a obra de Deus, confiada a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Não é? E é o que Joel profetiza no capítulo 2, no verso 28, quando ele diz: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Então, o derramamento do Espírito Santo é algo que seria universal. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu para os apóstolos e deu-lhes estas instruções, para que no cumprimento da missão eles se acercassem da presença de Jesus com eles. Embora Jesus tivesse sido morto e crucificado, mas ele ressurgiu dos mortos e está com a sua igreja, e está com seu povo. Jesus instruiu os seus discípulos. Jesus diz para eles promessas que aconteceriam. Jesus diz a eles que eles receberiam poder do alto. O verso 1:8 de Atos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A promessa era essa: o derramamento do Espírito Santo, para que, por meio dele, os discípulos fossem testemunhas de Jesus, onde quer que estivesse. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Meu querido, você hoje é o discípulo de Jesus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado pela palavra viva de Deus, que é Cristo. Deus está com você por meio da sua palavra, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos fortalece, que nos anima. E o Espírito é o Consolador, é o aplicador da palavra nos nossos corações. É aquele que nos instrui, é aquele que nos anima, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá paz interior, é aquele que testifica com o nosso espírito que nós de fato somos filhos de Deus. É aquele que nos dá a convicção e a certeza de que fomos chamados por Ele para a realização dessa grande obra, dessa grande missão no mundo, que é tornar o nome de Deus conhecido, que é pregar o Evangelho, que é pregar as boas novas de Jesus Cristo. Os discípulos naqueles dias imaginavam que era o fim. Com medo de morrer, com medo de voltarem para Jerusalém, de serem também crucificados por Jesus. Mas Jesus retorna, Jesus se apresenta a eles, Jesus se reúne com eles. Querido, acalme o seu coração, aquiete o seu coração na presença de Jesus. Tenha fé, tenha certeza, tenha convicção da presença de Jesus contigo. Ele está com você. A Bíblia diz que Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele é o nosso advogado. Confie na palavra de Jesus. Ele está sentado à destra do Pai. E Ele deixou o Santo Espírito da promessa conosco. Esse que nos guia a toda a verdade, que ilumina o nosso coração, que nos instrui, que nos mostra o caminho através da palavra, que ilumina os nossos olhos espirituais para nós compreendermos a palavra de Deus. Sem o Espírito do Senhor, queridos, nós não conseguiremos realizar a obra de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos estar cheios do Espírito. Então busque a Deus, busque a presença de Jesus, se encha do Espírito, porque Deus tem muito a realizar através da sua vida. Estamos impedidos ainda de fazê-lo, mas logo, logo, nós estaremos novamente como bons despenseiros da multiforme graça de Deus para realizar a obra do Senhor, a missão que Ele confiou a cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida. Você está pronto? Você está preparado para reviver essa missão? Você está pronto para ser testemunha daquele que te chamou? Você está pronto para buscar a Deus e o seu poder para cumprir a missão que Ele te confiou? Vamos dedicar à unidade. Jesus, ao se encontrar com seus discípulos, Ele nos mostra que Ele é um conosco. Nós temos comunhão com Ele. Somos um por meio dele. E Jesus também nos mostra que precisamos buscar o preenchimento do Espírito. O Espírito nos é dado, mas nós precisamos orar, precisamos buscar o Espírito, buscar esse enchimento, esse poder, para que possamos realizar a missão que Deus confiou a cada um de nós. Meu querido, Deus abençoe sua vida, que a presença de Jesus anime o seu coração e que a promessa do Pai, que a promessa do Espírito Santo te fortaleça, te faça cada vez mais confiante nas promessas de Deus. E que Deus assim te abençoe, que Deus assim fortaleça o seu coração e a sua fé, para a glória dele.